Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde revelamos os mistérios escondidos nas Escrituras Sagradas. Você já se perguntou por que uma terra tão pequena como Israel é palco de conflitos há milênios? O que há nessa região que desperta paixões, guerras e o temor do mundo inteiro? A resposta pode chocar você. Tudo começou com dois irmãos, duas promessas, duas nações e um Deus que jurou bênçãos e juízo. O que você está vendo hoje no noticiário entre Israel e Irã não é apenas política moderna. É o cumprimento de profecias escritas há mais de 3.000 anos. Neste documentário exclusivo, vamos revelar as raízes milenares desse conflito, as verdades que a mídia não conta e o que pode estar prestes a acontecer no Oriente Médio e no mundo. Você descobrirá como uma decisão tomada por uma mulher desesperada há 4.000 anos moldou o destino de nações inteiras. Assista até o final, porque a verdade pode mudar completamente sua visão do futuro. Se você quer entender a verdade por trás dos acontecimentos atuais, comente agora. Eu quero entender a verdade. E vamos juntos nessa jornada reveladora. Muito antes de Israel existir como nação, antes do Irã surgir como império, antes mesmo do nascimento do Islã, a origem de um dos maiores conflitos da história teve início com um único homem, Abrão, que depois se tornaria Abraão. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão desde a cidade de Ur dos Caldeus e lhe faz uma promessa grandiosa. Ele seria pai de uma grande nação e herdaria uma terra especial. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, disse o Senhor. Porém, havia um problema gigantesco. Abraão e sua esposa Sara não podiam ter filhos. Sara era estéril e Abraão já estava com idade avançada. Como Deus cumpriria sua promessa se eles não conseguiam gerar descendência? O tempo passou, anos e mais anos, e a ansiedade tomou conta do casal. Sara, aos 76 anos, ainda sem filhos, tomou uma decisão que mudaria o curso da história mundial. Na tentativa de ajudar Deus a cumprir sua promessa, ela entregou sua serva egípcia, Agar, a seu marido Abraão. Dessa união nasceu Ismael, quando Abraão tinha 86 anos. Finalmente, um filho. Mas será que era essa a vontade de Deus? Ismael foi abençoado pelo Altíssimo, que disse: Quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e o farei uma grande nação. 12 príncipes, uma grande nação. Ismael não seria rejeitado ou abandonado. Deus tinha planos específicos para ele. Mas, e aqui está o ponto crucial, Deus também deixou muito claro: Ismael não era o filho da promessa espiritual. A promessa da aliança eterna, da terra de Canaã, da bênção que alcançaria todas as famílias da terra, essa promessa ainda estava por se cumprir. Deus estava preparando algo maior, algo sobrenatural, algo que demonstraria seu poder absoluto sobre a natureza e o tempo. E foi exatamente isso que aconteceu 14 anos depois, quando algo impossível se tornou realidade. Alguns anos depois, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, idades humanamente impossíveis para gerar filhos, aconteceu o milagre. Sara concebeu e deu à luz Isaque, cujo nome significa riso, porque Sara riu quando os anjos anunciaram que ela teria um filho na velhice. Este nascimento não foi apenas especial, foi sobrenatural. Deus estava demonstrando que seus planos não dependem das forças humanas, mas de seu poder absoluto. E foi com Isaque que Deus estabeleceu sua aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança com Isaque, o qual Sara te dará à luz por este tempo, no ano vindouro. Mas o que aconteceu com Ismael? Deus não o esqueceu. Pelo contrário, ele profetizou sobre o futuro desse jovem de forma muito específica e até inquietante. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Essa profecia de Gênesis 16:12 é uma das mais impressionantes da Bíblia. Ela prediz que os descendentes de Ismael seriam um povo guerreiro, nômade, sempre em conflito, mas que também prosperariam e se estabeleceriam permanentemente na região. Após a morte de Abraão, os caminhos dos dois irmãos se separaram definitivamente. Isaque permaneceu na terra prometida, Canaã, onde seu filho Jacó, que depois se tornaria Israel, daria origem às 12 tribos que formariam a nação escolhida por Deus. Ismael, por sua vez,
Seguindo a bênção divina, tornou-se pai de 12 príncipes árabes que se espalharam pelo deserto, estabelecendo-se principalmente ao sul e ao leste de Canaã, em regiões que hoje correspondem à Arábia Saudita, Jordânia, parte do Iraque e outros territórios do Oriente Médio. Aqui nascia a semente de uma rivalidade que ecoaria através dos milênios. Com o passar dos séculos, os descendentes de Ismael deram origem a diversas tribos árabes espalhadas pelo vasto deserto da Península Arábica. Vivendo como beduínos, comerciantes e guerreiros, eles formaram sociedades tribais independentes, mas com uma herança poderosa em comum. Todos se consideravam filhos de Abraão através de Ismael. Essas tribos praticavam o politeísmo, cultuando centenas de deuses diferentes. Entre os locais mais importantes estava a cidade de Meca, onde se encontrava a Caaba, um santuário antigo que abrigava mais de 360 ídolos diferentes. Era o centro religioso e comercial de toda a região, atraindo peregrinos e mercadores de tribos distantes. Mas tudo mudou no ano 570 d.C., quando nasceu em Meca um homem que transformaria não apenas a Península Arábica, mas o mundo inteiro. Seu nome era Muhammad, Maomé, da tribo dos Coraixitas, que se declarava descendente direto de Ismael através de seu filho Quedar. Aos 40 anos, Maomé afirmou ter recebido revelações do anjo Gabriel, Jibril em árabe, declarando que havia apenas um Deus verdadeiro, Alá, e que ele era seu último mensageiro. Sua pregação era revolucionária, condenava a idolatria, pregava o monoteísmo absoluto e afirmava ser o profeta final na linhagem de Abraão, sucedendo Moisés e Jesus. Maomé ensinava que a verdadeira religião era o Islã, palavra que significa submissão à vontade de Deus. Suas ideias causaram imenso conflito em Meca, onde a economia dependia dos peregrinos que vinham adorar os ídolos da Caaba. A oposição foi tão intensa que, em 622 d.C., Maomé foi forçado a fugir para Medina, no evento chamado Hégira, que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé ganhou seguidores, formou um exército e desenvolveu não apenas uma religião, mas um sistema completo de governo, leis e sociedade. Em 630 d.C., ele retornou a Meca como conquistador, destruiu todos os ídolos da Caaba e estabeleceu o Islã como religião dominante da Península Arábica. Após a morte de Maomé em 632 d.C., seus sucessores, os califas, continuaram a expansão islâmica de forma meteórica. Em menos de um século, o mundo islâmico se estendia desde a Espanha, no oeste, até a Pérsia e além, no leste. Do norte da África até a Ásia Central, uma nova civilização havia nascido, mas junto com essa expansão veio também uma nova narrativa sobre a herança de Abraão. Os muçulmanos passaram a afirmar que Ismael, e não Isaque, era o verdadeiro filho da promessa. Segundo a tradição islâmica, foi Ismael, não Isaque, quem Abraão quase sacrificou no Monte Moriá. Foi Ismael quem ajudou Abraão a reconstruir a Caaba em Meca. Essa diferença teológica fundamental se tornaria o coração espiritual do conflito milenar que vemos até hoje. Não era mais apenas uma disputa entre irmãos. Havia se tornado uma guerra entre duas visões completamente diferentes sobre quem tinha o direito divino à herança de Abraão. Enquanto o Islã se expandia pelo mundo, o que aconteceu com os descendentes de Isaque? Por quase 2000 anos, o povo judeu viveu uma das experiências mais extraordinárias da história humana, a preservação de uma identidade nacional sem território nacional. Tudo começou no ano 70 d.C., quando os exércitos romanos destruíram Jerusalém e o Segundo Templo. Israel deixou de existir como nação, e os judeus foram espalhados por todo o Império Romano e além, o que ficou conhecido como a diáspora ou dispersão. Durante séculos, os judeus foram frequentemente perseguidos, expulsos de países, forçados a viver em guetos e submetidos a pogroms violentos. Mas algo milagroso aconteceu. Eles nunca perderam sua identidade nem sua fé na promessa divina de retorno à Terra Prometida. 3 vezes por dia, por quase 2 milênios, os judeus oraram voltados para Jerusalém. Suas festas, tradições, estudos da Torá e vida comunitária mantiveram viva a esperança de um dia voltarem à sua terra ancestral. A cada Páscoa judaica, eles terminavam a celebração com as palavras Leshana Haba a Yerushalayim, no próximo ano em Jerusalém. Esse desejo se cristalizou no século XIX com o surgimento do movimento sionista,
liderado por visionários como Theodor Herzl. O sionismo não era apenas um movimento político, era a expressão organizada de uma esperança milenar baseada nas promessas bíblicas. A virada definitiva veio com o Holocausto, a tentativa nazista de exterminar completamente o povo judeu. 6 milhões de judeus foram assassinados de forma sistemática e brutal. Essa tragédia sem precedentes sensibilizou a comunidade internacional e criou um consenso. Os judeus precisavam de um lar nacional. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, que dividia a Palestina mandatária em 2 estados, um judeu e outro árabe. Os judeus aceitaram a partilha mesmo recebendo apenas 55% de uma terra que consideravam inteiramente sua por direito divino. Em 14 de maio de 1948, horas antes do término do mandato britânico, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel no Museu de Tel Aviv. Pela primeira vez em 1878 anos, os judeus tinham novamente um lar nacional. Mas essa declaração acendeu imediatamente o pavio de uma guerra que continua até hoje. No dia seguinte à proclamação da independência, 5 nações árabes invadiram simultaneamente o recém-nascido Israel: Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque. A invasão árabe de 1948 foi planejada para ser rápida e definitiva. Os líderes árabes prometeram jogar os judeus no mar e terminar o que Hitler começou. Tinham superioridade numérica, armamentos pesados e o apoio da comunidade internacional árabe. Mas o impossível aconteceu novamente. Israel não apenas resistiu, venceu. Contra todas as previsões militares, o pequeno Estado judeu derrotou os exércitos árabes e ainda expandiu seu território além das fronteiras estabelecidas pela ONU. Para os judeus, foi um milagre. Para o mundo árabe, foi Al-Nakba, a catástrofe. Centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos durante a guerra, criando um problema de refugiados que persiste até hoje. Os países árabes, em vez de absorver esses refugiados, os mantiveram em campos como símbolo permanente da injustiça sionista. Mas o conflito estava apenas começando. Os países muçulmanos, muitos descendentes das tribos árabes de Ismael, jamais aceitaram o renascimento de Israel. Para eles, a presença de um Estado judeu no coração do Oriente Médio era uma afronta histórica, religiosa e política. A guerra mais marcante veio em junho de 1967, a Guerra dos 6 Dias. Israel foi cercado por Egito, Síria e Jordânia, com o apoio do Líbano e Iraque. A retórica árabe era explícita: vamos varrer Israel do mapa. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser declarou: nossa meta básica será a destruição de Israel. Em apenas 6 dias, Israel realizou outro milagre militar. Destruiu as forças aéreas inimigas no primeiro dia, derrotou os exércitos árabes e conquistou territórios estratégicos: a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã, a Cisjordânia e o mais simbólico de todos, Jerusalém Oriental. Pela primeira vez desde o ano 70 d.C., Jerusalém estava novamente sob controle judeu. Soldados israelenses choraram no Muro das Lamentações, o último remanescente do templo destruído pelos romanos. Essa vitória esmagadora não trouxe paz. Pelo contrário, acendeu ainda mais o ódio árabe. A humilhação foi tão profunda que transformou o conflito de uma guerra entre exércitos em uma guerra de guerrilhas, terrorismo e resistência que se espalhou pelo mundo inteiro. Aqui chegamos a uma reviravolta fascinante e pouco conhecida da história. Antes de se tornar o maior inimigo de Israel, o Irã era, na verdade, um de seus principais aliados. Isso mesmo, o país que hoje ameaça varrer Israel do mapa já foi seu parceiro estratégico. O Irã é um estado persa milenar, herdeiro do antigo Império Persa que, nos tempos bíblicos, foi usado por Deus para libertar os judeus do cativeiro babilônico. Foi Ciro, o Grande, rei da Pérsia, quem permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo no século VI a.C. No século XX, o Irã era governado por Reza Pahlavi, conhecido como o Shah do Irã. Ele era um líder secular, aliado dos Estados Unidos, defensor da modernização, do laicismo e do avanço tecnológico. Surpreendentemente, Israel e o Irã mantinham relações diplomáticas excelentes, com laços comerciais, cooperação de inteligência e até acordos militares. O Irã do Shah comprava petróleo de Israel,
cooperava em projetos de desenvolvimento e via o Estado judeu como um parceiro natural contra os países árabes sunitas que os cercavam. Ambos eram ilhas não árabes em um mar de hostilidade árabe. Mas por baixo dessa aliança, uma tempestade se formava. O povo iraniano, majoritariamente xiita, via a crescente ocidentalização do país com profunda desconfiança. A influência americana aumentava, enquanto a religião tradicional era reprimida. O Shah promovia valores seculares que muitos iranianos consideravam uma traição à sua identidade islâmica. A tensão explodiu como um vulcão em 1979 com a Revolução Islâmica. Liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, a revolução não foi apenas uma mudança de governo, foi uma transformação completa da alma nacional iraniana. Khomeini, que havia passado anos no exílio, retornou ao Irã como um líder messiânico. Ele derrubou o Shah e estabeleceu uma república islâmica, um regime teocrático governado com base na Sharia, a lei islâmica, com o Islã xiita no centro de tudo. Uma das primeiras medidas do novo regime foi romper completamente as relações com Israel. Diplomatas israelenses foram expulsos, a embaixada foi fechada e entregue à OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e o Irã declarou apoio total à resistência palestina. Mais do que isso, o novo regime iraniano passou a enxergar Israel como o pequeno Satã, aliado do grande Satã, os Estados Unidos. Na ideologia revolucionária de Khomeini, a destruição de Israel não era apenas uma meta política, mas uma obrigação religiosa. O antigo aliado havia se tornado o inimigo mais perigoso e implacável que Israel já enfrentou. Desde a Revolução de 1979, o Irã não é governado apenas por políticos, mas por clérigos xiitas, que veem sua missão como algo muito maior do que administrar um país. No topo da estrutura está o líder supremo, atualmente o Ayatollah Ali Khamenei, que detém mais poder real que o presidente eleito ou o parlamento. A Constituição iraniana declara explicitamente que a missão da República Islâmica não é apenas governar o Irã, mas expandir os valores da Revolução Islâmica para todo o mundo. A luta contra o sionismo e a opressão ocidental faz parte central dessa missão global. Para os ayatolás iranianos, Israel é mais do que um inimigo político. É uma entidade ilegítima que ocupa terras sagradas que, segundo a teologia islâmica, pertencem à Ummah, a nação islâmica global. Portanto, Israel não deve apenas ser derrotado, deve ser completamente removido da existência. Mas o Irã é inteligente demais para enfrentar Israel diretamente em uma guerra convencional. Em vez disso, desenvolveu uma estratégia brilhante e mortal: a guerra por procuração através do que chama de Eixo da Resistência. O grupo mais poderoso dessa rede é o Hezbollah no Líbano. Fundado em 1982 com apoio direto do Irã e treinamento da Guarda Revolucionária Islâmica, o Hezbollah se transformou de uma pequena milícia xiita em um dos exércitos irregulares mais bem armados do mundo, com mais de 150 mil mísseis apontados para Israel. No sul, o Irã também apoia o Hamas, o grupo sunita que governa a faixa de Gaza. Apesar das diferenças religiosas fundamentais entre xiitas e sunitas, o Hamas recebe apoio técnico, financeiro e militar iraniano, porque ambos compartilham o objetivo de destruir Israel. A genialidade diabólica dessa estratégia é que tanto o Hezbollah quanto o Hamas usam populações civis como escudos humanos, instalando lançadores de mísseis em escolas, hospitais e bairros residenciais. Quando Israel é forçado a responder militarmente, as imagens de destruição alimentam a narrativa de agressão sionista e fortalecem o apoio internacional às suas causas. O Irã também expandiu sua influência para a Síria, Iraque e Iêmen, criando milícias xiitas e influenciando governos para formar um corredor xiita que se estende do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo. Esse arco permite cercar Israel geograficamente com mísseis e tropas aliadas, criando uma ameaça constante e multidirecional. Nas últimas décadas, Israel e Irã têm travado uma guerra sombria e não declarada, uma espécie de Guerra Fria do Oriente Médio. Ambos os países evitam cuidadosamente o confronto militar direto, mas se enfrentam constantemente através de operações de espionagem, sabotagens, ciberataques e ataques pontuais executados por agentes secretos. Israel considera o programa nuclear iraniano uma ameaça existencial absoluta.
Os líderes israelenses acreditam que, se o Irã conseguir desenvolver armas nucleares, não hesitará em usá-las contra Israel ou em chantagear toda a região com a ameaça nuclear. Por isso, Israel adotou uma política de sabotagem preventiva implacável. Agentes israelenses já foram acusados de assassinar dezenas de cientistas nucleares iranianos em operações precisas e sofisticadas. Explosões misteriosas destruíram instalações nucleares iranianas. O vírus cibernético Stuxnet, desenvolvido por Israel e Estados Unidos, danificou milhares de centrífugas nucleares iranianas. Informantes de alto escalão foram infiltrados nos mais altos níveis do governo iraniano. O Irã, por sua vez, prometeu vingança em várias ocasiões. Sua resposta vem através de ataques indiretos, bombardeios executados por milícias aliadas, ataques a navios israelenses no Golfo Pérsico, atentados contra diplomatas israelenses em países terceiros e ameaças constantes, vindas de comandantes da Guarda Revolucionária. Ambos os países jogam um jogo extremamente perigoso de retaliação silenciosa. Israel realiza ataques aéreos quase semanais na Síria, destruindo comboios de armas sofisticadas enviados pelo Irã ao Hezbollah. Esses ataques raramente são reconhecidos publicamente, mas são uma guerra constante que nunca para. Enquanto isso, a diplomacia internacional tenta desesperadamente conter a tensão. Acordos nucleares são assinados e rompidos, sanções econômicas são impostas ao Irã, reuniões secretas ocorrem entre potências mundiais, mas o clima permanece explosivo. Nenhum tratado trouxe paz duradoura. A Guerra Fria do Oriente Médio continua escalando e muitos analistas temem que seja apenas uma questão de tempo até que essa guerra sombria se torne um conflito aberto e devastador. Agora chegamos ao ponto mais fascinante e assustador de toda esta história. A Bíblia, escrita há milhares de anos, não apenas narra o passado de Israel, ela antecipa seu futuro com precisão impressionante. Diversas profecias falam especificamente de guerras envolvendo Israel nos últimos dias, e muitas delas coincidem de forma inquietante com o cenário que vemos hoje. A profecia mais detalhada encontra-se nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. O profeta descreve uma invasão massiva contra Israel liderada por Gog, da terra de Magog, uma figura que muitos estudiosos identificam como um líder do norte. Mas o que torna esta profecia extraordinária são os detalhes específicos sobre os aliados desta invasão. Ezequiel 38:5 menciona explicitamente Pérsia, Cuxe e Put entre os invasores. Pérsia é o nome bíblico antigo do atual Irã. A profecia também inclui Togarma, região da atual Turquia, Gomer, partes da Europa Oriental, e outras nações que se unirão em uma coalizão anti-Israel. Segundo a profecia, essa invasão acontecerá quando Israel estiver habitando seguramente, sem muros, nem ferrolhos, nem portas, sugerindo um período de relativa paz ou falsa segurança. De forma surpreendente, Ezequiel declara que será o próprio Deus quem trará Gog contra Israel, para então intervir sobrenaturalmente. A descrição da intervenção divina é cinematográfica. Haverá grande terremoto sobre a terra de Israel. Farei chover sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva torrencial, e pedras de saraiva, e fogo, e enxofre. O resultado será uma vitória completamente miraculosa para Israel. Isaías também profetiza especificamente contra Damasco, capital da Síria, em Isaías 17:1. Eis que Damasco será tirada, e não será mais cidade, mas será um montão de ruínas. Esta profecia ainda não se cumpriu completamente, mas com a guerra civil síria e a presença militar iraniana no país, muitos acreditam que isso pode ocorrer em um conflito futuro envolvendo o Irã e seus aliados. O livro do Apocalipse, capítulo 16, descreve a batalha final do Apocalipse, o confronto definitivo entre as nações da Terra e Jesus Cristo. Essa batalha, conhecida como Armagedon, ocorre no Vale de Megido, em Israel, e envolve reis do Oriente, do Sul e do Norte. Uma descrição que se encaixa perfeitamente com uma coalizão liderada pelo Irã. Zacarias 12:2-3 profetiza que todas as nações da terra se ajuntarão contra Jerusalém, mas que Deus fará de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. A profecia culmina em Zacarias 14:4, que descreve a segunda vinda de Jesus Cristo. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio.
Para milhões de cristãos ao redor do mundo, o que vemos hoje no Oriente Médio não é apenas geopolítica, é o prenúncio direto do cumprimento dessas profecias milenares. Se as profecias bíblicas estão corretas, o que podemos esperar para os próximos anos? A Bíblia oferece uma sequência clara de eventos que muitos estudiosos acreditam estar começando a se desenrolar diante dos nossos olhos. Primeiro, Daniel 9:27 profetiza sobre um líder mundial que fará firme aliança com muitos por uma semana, interpretada como 7 anos proféticos. Esta aliança dará a Israel uma sensação temporária de segurança, possivelmente até permitindo a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, algo que os judeus ortodoxos desejam intensamente, mas essa paz será falsa e temporária. No meio desses 7 anos, o mesmo líder, identificado em 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13 como o Anticristo, romperá a aliança, proibirá os sacrifícios no templo e exigirá a adoração mundial como se fosse Deus. Começará então o período conhecido como a Grande Tribulação, descritor por Jesus em Mateus 24 como um tempo de sofrimento sem precedentes na história humana. Durante esses 3 anos e meio finais, haverá perseguição global intensiva contra judeus e cristãos. O sistema político mundial se tornará uma ditadura espiritual total, com vigilância completa, controle econômico absoluto e a exigência da marca da besta para comprar ou vender. É impressionante como as tecnologias atuais, inteligência artificial, reconhecimento facial, moedas digitais, sistemas de crédito social, tornam esse cenário perfeitamente possível pela primeira vez na história. Ao final desses 7 anos, todas as nações do mundo marcharão contra Jerusalém na batalha final do Armagedon. O mundo parecerá à beira da destruição total, com Israel cercado e aparentemente sem esperança. Mas então, no momento mais sombrio da história humana, o céu se abrirá. Jesus Cristo voltará de forma visível e gloriosa, acompanhado pelos exércitos celestiais. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, e ele destruirá as forças do mal com o sopro da sua boca. Esse não será apenas o fim da guerra, será o fim da história humana como a conhecemos. Jesus estabelecerá seu reino milenar sobre a terra, governando de Jerusalém com justiça perfeita. Será o cumprimento final de todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Você acabou de descobrir verdades que muitos ignoram, revelações que não estão nos noticiários principais, mas estão claramente escritas nas Escrituras Sagradas há milhares de anos. O relógio profético está avançando. Israel está exatamente no centro dos acontecimentos mundiais. As nações estão se alinhando precisamente como as profecias predisseram. A volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. Mas a pergunta mais importante não é quando isso acontecerá, é onde você estará quando acontecer. A Bíblia é clara. Haverá apenas 2 grupos de pessoas nos últimos dias: aqueles que estão preparados e aqueles que não estão. Jesus disse em Mateus 24:44, portanto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó se cumprirá completamente. Israel será salvo. O reino de Deus será estabelecido. Mas você precisa tomar uma decisão pessoal hoje. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não espere mais. Os sinais estão por toda parte. O tempo está se esgotando. Ore agora mesmo. Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Aceito-Te como meu Salvador e Senhor. Perdoa meus pecados e me dá a vida eterna. Se você fez essa oração sinceramente, você acaba de se tornar parte da família de Deus. Procure uma igreja que ensine fielmente a palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente e prepare-se para o que está por vir. Se este vídeo impactou sua vida, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações proféticas. E lembre-se, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Maranata, o Senhor Jesus vem.